regular para bom. Um jogo difícil, né, em que a gente, nos primeiros 10 minutos, cedemos a bola para o Internacional, com alguns erros na nossa saída, com erros não forçados de passe, e o Internacional foi que criou a primeira melhor oportunidade ainda antes dos 10 minutos do primeiro tempo. Depois disso, a gente acalmou na partida e tomou conta das ações, né, dominando o Internacional até o final do primeiro tempo e, por consequência, a abertura do placar. No segundo tempo, novamente, no início do segundo tempo, um pouco de desatenção, que deu ao Internacional com as mudanças, um pouco mais de jogo perto da nossa área, em função da característica do Damião, que prende bem, disputa bem a bola, briga pela primeira e segunda, para daí depois construir a partir dessa faixa do campo. Depois disso, novamente, a gente tomou o controle do jogo e, perto do final, né, uma pressão em função do resultado adverso para o nosso adversário, e a gente soube, de uma certa forma, sofrer o jogo, entender que, por vezes, a gente vai ser pressionado, né, e tem que saber manter a posse de bola e manter a consistência defensiva para não ceder o gol de empate ao adversário. Como eu disse, eu acho que foi um desempenho, um ótimo resultado e um desempenho regular para bom, né, uma amostragem importante do que a gente em alguns momentos vai enfrentar na Argentina, saber segurar o resultado, né, porque vai ser um jogo também bastante complicado. Roger, nos últimos dias o Lucas Lima tem recebido algumas críticas e ele mesmo admitiu que realmente não esteve satisfeito com o que ele apresentou nos últimos jogos. Você sai satisfeito com a partida dele hoje e o que você espera dele com a camisa do Palmeiras? Então, mais que a cobrança externa, eu tenho certeza absoluta, né, que a autocrítica do atleta por si só já faz a maior parte do trabalho, né? O atleta sabe quando não está bem, né? E para mim o principal e o objetivo da manutenção do Lucas, mesmo tendo deixado bem claro para ele, né, que das movimentações que eu gostaria e que o time precisasse, que na semana eu treinei outras alternativas e que, caso ele não conseguisse fazer, eu teria que encontrar um outro jogador para mudar a característica do setor e ter um jogo que a gente entende que seja interessante coletivamente. No jogo contra o Botafogo, muito embora não tenha conseguido fazer, tentou fazer durante todo o primeiro tempo que teve em campo, né, e foi justamente por isso, né, de fazê-lo, mantê-lo no jogo para o jogo Internacional e dar a confiança que o jogador precisa. E eu acho que ele respondeu muito bem. Eu acho que ele recebeu muitas bolas em posicionamento às costas da primeira linha do Internacional, e dali ele é muito mais perigoso, né, para o adversário. Roger, aproveitando para analisar também outro jogador, que é o Borja, né? Ele ocupa uma posição que o torcedor espera sempre que ele marque vários gols, né? Ele foi artilheiro até do último Campeonato Paulista. Mas como é que você lida com essa ansiedade do torcedor, até a cobrança do próprio jogador, né? E você, como comandante, como é que faz ali uma equação para que dê certo, né? Para que ele consiga render um pouquinho mais? No segundo tempo, ele conseguiu algumas vezes, né, fazer o que ele sabe de melhor. O que eu tenho pedido para o Miguel, e por vezes não ter acontecido em campo, é que a posição inicial, quando a gente está defendendo a bola, não é ele entre os zagueiros. É ele lado ao lado com o meu meia, para que a gente consiga, né, fechar os espaços do meio campo, e os volantes adversários acabam jogando com um pouco mais de facilidade, né? E não só pelo aspecto defensivo, né, pelo fato dele alinhar lado a lado com o meu meia no campo. Quando a gente retoma a bola, ele está numa condição privilegiada, né, para imprimir o que ele tem de melhor, que é as suas diagonais na direção do gol, com a gente com a bola de frente, podendo municiá-lo, né? Essa correção no intervalo que eu pedi para que ele ficasse mais atento, né, partindo dessa posição para pressionar os zagueiros, não do meio dos zagueiros para pressionar o volante, né, e tirando esses espaços, e aí sim abrindo espaço para, quando a gente pega a bola, ele está numa condição que ele sabe fazer o que tem de melhor, né, que é as oportunidades que ele acabou criando em função disso. São ajustes que a gente vai tendo, né, treinamentos, lembranças, afirmações, né, mas é um jogador que se espera muito por tudo que já fez também, né,
né? Não fez hoje, mas deve estar guardado para o meio de semana. Roger, os dirigentes do Inter saíram de campo reclamando muito da arbitragem. Você acha que a arbitragem teve influência no resultado do jogo ou a reclamação do lado de lá é exagerada? Não falei da arbitragem na final do Clássico, não vou falar agora. Roger, sua direita. Felipe Melo no Campeonato Paulista foi um dos melhores, não só da função, né, mas também do campeonato. Quanto o Botafogo, teve um lance um pouco estranho e teve o gol do Botafogo. E agora, no começo do jogo contra o Internacional, ele perdeu umas 2, 3 bolas no começo, deu alguns ataques para o Internacional. É normal, é fase, você não vê isso, que está uma fase ruim, é uma questão física. Como é que você analisa o Felipe Melo nesse momento? Não, se foi erro de passe no começo de jogo, não pode estar relacionado à questão física, né? Foi erro de passe por um outro motivo. Foi o que eu falei anteriormente na primeira resposta, falando da análise do jogo. No início do jogo, nós tivemos erros de passes não forçados que proporcionaram a bola para o adversário e eles nos pressionaram no início do jogo. Nem sempre a gente vai ter todos os 11 jogadores atuando no mesmo nível. O importante é que a gente consiga ter 7, 8 jogadores no mesmo nível, tu consegue sustentar uma vitória como a de hoje. E vai se alternar. Foi o Felipe, talvez hoje, que não tenha feito uma partida do mesmo nível das demais, mas outros jogadores conseguiram substituí-lo no jogo de hoje, com um jogo em alto nível que nos permitiu vencer. Faz parte. Roger, boa noite, tudo bem? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu time titular, pelo menos os 11 que você entende que são aqueles que devem começar jogando a maioria das partidas. Você colocou como dúvida aí essa presença do Moisés ou do Lucas Lima e tudo mais, e aí o torcedor começou a cobrar, talvez até pensando no clássico do ano passado, vitória contra o São Paulo por 4-2, o Palmeiras jogar com 2 volantes e 2 meias, não mais com 3 atacantes. É algo que você também projeta, planeja, estuda, ou hoje você, se for mudar, vai ser muito mais as peças e não as características do seu time jogar? Tudo é possível, né? Depende do que a gente vê e pensa no casamento das características dentro de campo. Jogar com 2 meias, eu perco pressão pelos lados. Jogar com 2 meias, eu ganho o jogo por dentro, mas eu perco a profundidade. Tudo é possível, porém entendo que nesse momento é a melhor forma de se atuar, de ter 2 jogadores abertos, para jogadas em profundidade, mas quando a gente consegue flutuar de um lado para o outro, esses jogadores também podem se desprender, e pegar essas bolas na posição. É um jogador que tem facilidade porque já atuou nessa função. Então, na verdade, depende das funções que você determina para os atletas. Hoje não vejo a necessidade de jogar com 2 meias, porque eu acho que se em algum momento a gente conseguir o casamento dessas peças, são alternativas importantes que a gente tem. Sua direita aqui, Roger. Boa noite. É uma questão que até foi colocada antes desse jogo. Hoje é aquele dia, depois desse resultado, para sair outra sequência, um outro momento do time? Externamente, eu não posso me mover pelo que acontece do lado de fora. É muito fácil, se analisar assim. Eram 3 jogos sem vitória, agora viraram 3 sem derrota. Eu me recordo uma ocasião, um time que tinha 5 empates e era o fim do mundo. Ganhou o 6º, estava 6 jogos de invencibilidade. Eu não posso analisar o futebol dessa forma. Hoje o que eu tenho que analisar, como eu disse, foi um jogo regular para bom. E aí eu tenho que analisar o porquê do regular para bom e não ter considerado um jogo bom ou um jogo ótimo. Mas contextualizando por esse momento externo que coloca pressão internamente, a gente pode ficar pressionado, porque essas questões acabam entrando, mesmo que a gente tente blindar o vestiário, acaba de uma certa forma influenciando nas coisas que acontecem dentro de campo. Boa tarde, Roger. Boa noite. Boa noite. Você já falou mais de uma vez que o desempenho hoje foi de regular para bom, mas analisando taticamente, talvez focado no Lucas Lima, é algo a se comemorar a evolução que ele teve, jogando da maneira como você quer, centralizado, às costas do volante, pisou na área, acertou a trave, é algo a se comemorar? Então, eu conversei com o Lucas ontem, ou antes de ontem, explicando e detalhando o que a gente espera dele. Não quero que o Lucas mude a sua característica,
né? O que eu preciso é que em algum momento, quando ele venha buscar a bola do pé de um volante ou lateralizado no campo, que ele faça esse passe lateral ou passe em profundidade e se desloque para frente da linha da bola, né? Para que cada vez mais, mesmo não participando da articulação do jogo, ele esteja mais próximo do gol, né? E essa alternância de velocidade, né, e a pressão no volante adversário, né, que a gente precisa do meia, né, para que impeça que os volantes consigam articular o jogo e cadenciar o adversário, né, para que fosse feito, né, da forma como ele vinha fazendo, né, e que a gente sabe que a perda de confiança acaba, né, tirando a naturalidade das ações dos atletas, né. Hoje, para mim, ele foi um dos destaques do jogo, né, porque fez tudo o que a sua posição pede, articulou, deu jogada semifinal, finalizou da entrada da área, participou ativamente tanto da construção, né, quanto da fase de Dracena, uma das mudanças que você fez, uma novidade no jogo de hoje, como que foi a preparação dele para esse jogo, até porque o Inter tinha alguns jogadores bem rápidos no ataque, teve uma preocupação para não deixar ele exposto a esse tipo de jogada, e até porque aconteceu bem pouco esse tipo de jogada para cima dele hoje, né, e pelo alto ele mostrou. O principal disso tudo, né, jogadores rápidos que querem a bola em profundidade, é você matar na origem ou fazer com que mas acima de tudo é você manter uma distância da bola, né, para a linha defensiva, né, já pronto para correr, porque o adversário é muito rápido, né. Eu acho que a gente conseguiu fazer isso hoje, né, com o Potker à frente ali, que muitas vezes a gente viu na análise do Internacional, que busca essas bolas às costas, poucas vezes conseguiu receber em vantagem, né, que deu um controle defensivo para o nosso jogo. O Edu contribui muito com o seu jogo, obviamente, mas muito com a sua experiência de mais de 20 anos jogados. Isso tudo também tranquiliza um pouco mais o time. Boa noite. A gente viu no final da partida alguns jogadores meio cansados, como o Queiroz, que tem um preparo físico muito bom, né? Te agradou a entrega do Palmeiras no jogo de hoje? A parte física acabou compensando a falta de entrosamento e isso é importante nesse começo de campeonato? Um final de jogo é sempre cansativo, né? Ainda mais um jogo que foi intenso hoje. As 3 trocas que eu fiz hoje, né, fiz todas elas no ataque, porque entendia que a gente precisava empurrar o Internacional para dentro do seu campo. Agora, o Keno tem um desgaste muito grande, né, no jogo, né, porque ele é muito intenso e na maioria dos contra-ataques ele está sempre presente, né, então o desgaste é natural. Acho que a gente suportou bem o jogo, né, soube sofrer o jogo, principalmente na parte final, e saiu com uma vitória importante.